Uma jovem mãe foi detida pela PSP no Barreiro por suspeitas de violência doméstica contra o filho recém-nascido. O bebê de 35 dias tinha vários hematomas e está ainda internado no Hospital do Barreiro. Um outro caso, um casal de Viana do Castelo que perdeu definitivamente a guarda do filho de 2 anos, que foi entregue para adoção porque se considerou que o menor tinha direito a ser protegido, mesmo contra a vontade da família biológica. Em causa está uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que veio confirmar uma anterior do Tribunal de Guimarães, que já tinha determinado que a criança nascida em 2021 deveria ser entregue aos cuidados de uma instituição até ser adotado, depois de várias tentativas para que os pais cuidassem do menino, mas sem sucesso. Os pais foram sinalizados ainda durante a gravidez, faltaram a várias consultas médicas, falharam quase a 2/3 das visitas agendadas na instituição onde o menor foi acolhido e não criaram laços afetivos com o menino. São suspeitos de assaltos, de posse de droga e a mãe chegou mesmo a ser condenada por violência doméstica contra a avó do menor. Apesar de tudo isto, protestaram contra a decisão da Justiça e dizem que ninguém os ensinou a ser pais. A mãe chegou mesmo a declarar que preferia matar o filho do que o deixar ser adotado. São 2 casos que vamos analisar nesta segunda parte do Alerta Portugal com os nossos convidados, o Dr. António Raposo Subtil, também a doutora Teresa Feijão. Doutor, são questões muito delicadas que eu gostava que me conseguisse traduzi-las para a Justiça. Bom, são questões delicadas, naturalmente, têm uma base social, de vida familiar, aparentemente um desequilíbrio qualquer que não é, enfim, aceitável, nenhum crime é aceitável, obviamente, mas não se percebe como é que uma criança tão nova, porque é que o abandono dos pais relativamente a um filho acontece. Naturalmente, as explicações muitas vezes são de natureza médica, não é? Porque as pessoas podem ter uma doença e essa doença ter um diagnóstico próprio, como pode ser uma doença social, ou seja, as pessoas estão desinseridas da sociedade, não têm os valores, não conseguiram apreender a vida em sociedade e por isso elas tecnicamente não são doentes, no sentido da medicina, mas elas são socialmente doentes porque elas não estão inseridas nos pais. Isso é como pôr um canibal a viver na nossa comunidade, não é? Está habituado àquele tipo de, digamos assim, de vida e ele não reage. Há pessoas que vivem numa sociedade, mas nunca encaixaram, nunca assimilaram, nunca se aculturaram nos valores que a sociedade tem e por isso eles estão à margem dessa sociedade. Mas se for um diagnóstico psicológico, cabe aqui à colega, mas ao médico, se calhar não dizem é doente 25, a doença 35 não existe, mas efetivamente nós temos que aceitar que há aqui uma desadequação plena a viver em sociedade. Isto é chocante. É chocante porque a sociedade não conseguiu integrar estas pessoas, não conseguiu dar-lhes os mínimos para elas poderem ser criminosas, mas antes não o serem, dá a ideia que sempre foram, é assim uma disfunção total, um desenraizamento total daquilo que é a normal vida em sociedade. A mim preocupa-me bastante, porque quando se diz que há um inimputável, a pessoa perdeu a cabeça, drogas, é um inimputável, tem-se ali uma justificação. Em termos médicos, está resolvido, entre aspas. Há uma justificação, não é? Por assim dizer. Está diagnosticado. O resto, e estes casos acontecem já com muita frequência. A falta de pertença, a falta de ligação à família, a falta de ligação aos filhos, a não compreensão da autonomia e da liberdade que os filhos têm direito. Neste primeiro caso que ouvimos, podemos falar de uma questão de maus tratos, não é? Neste segundo, eu acho que é mais difícil qualificá-lo ao nível da justiça, não é? Porque há todo um desleixo durante a própria gravidez e depois há uma tentativa, e neste caso até existiu a precaução, não é? E a prevenção, que há pouco tanto falávamos, e que ainda assim estes 2 progenitores não quiseram. Eu costumo dizer que o direito de família é um direito muito especial. Eu digo mesmo que é preciso um advogado, no caso, ou um juiz, ter, para além da formação técnica, ter uma sensibilidade, ter uma adequação a essa área. E eu fico, quando às vezes intervenho em conferências e a questão coloca-se nesse âmbito, eu fico surpreendido, sempre surpreendido, pela complexidade de todas essas relações e como é que a justiça atua aí, como é que tem que retirar o filho, tem que colocar na adoção, o tempo que demora, é realmente uma área do direito que a mim
vi-me transcendente, no sentido em que eu próprio não tenho uma sensibilidade e um conhecimento técnico para poder falar, mas que vejo da sua complexidade e da importância também que ela tem, a intervenção dos psicólogos ao lado dos advogados, ao lado do juiz, dos cuidadores. Enfim, há aqui realmente uma equipa que tem que intervir, porque a base é social familiar, mas é social. Depois entra uma outra base médica, mas depois entra a base comportamental e depois sancionatória no domínio dos crimes, de violência doméstica e outros. Mas é complexo, não é? É aí que se trata da pessoa. Os crimes normalmente têm factos, pessoas e danos, enquadramento geral. Aqui não, aqui é pessoas contra pessoas, e isso tem, digamos assim, uma dimensão e uma complexidade enorme. Esta questão e o vídeo que terá sido enviado ao pai, e agora estou a referir-me ao primeiro caso da mãe, da jovem mãe de 20 anos que enviou um vídeo a maltratar o recém-nascido, que enviou ao pai, esta é uma prova em tribunal? Sim, é uma prova de tudo o que... E então, em crimes desta natureza, é uma prova. Estamos a falar de um recém-nascido que nunca poderá ser ouvido, não é? Sim, mas um vídeo pode refletir, enfim, um comportamento da mãe. A razão para ter enviado o vídeo também tem alguma coisa que se possa explorar. Agora, o que é certo é que se o vídeo tem um facto que é a lesão de uma terceira pessoa, no caso do filho, vale por si próprio, independentemente da intenção de enviar o vídeo para agredir o pai, para chocar o pai, marido ou ex-companheiro, o que seja, ele exibe uma ação relativamente a outra pessoa. E isso não há dúvidas nenhumas que serve de prova. É mais difícil para o Tribunal, e há pouco falávamos dessa sensibilidade extrema que é necessária, apurar aqui também este tipo de sanções. Existem alguns exames médicos, neste caso, o bebê tendo hematomas é examinado e é também uma prova? Sim, isso é uma prova, como uma pessoa que tem um acidente, que vai ao médico, tem o registro. A questão é que a prova é de que tem uma mazela, tem um hematoma, tem uma ferida. Isso é a prova. Quem fez é outro elemento de prova, é a ligação entre aquele dano e o causador do dano, não é? Depois tem a consequência. Quem fez isto, qual é que vai ser a sanção? E por isso a técnica é a mesma. A técnica, depois pode haver uma peritagem própria médica, já no âmbito de um processo de crime, para validar algum tipo de danos também no domínio da psicologia. A pessoa pode ser entrevistada para perceber o que é que naquele momento tinha, se estava com um grau de imputabilidade, se estava inimputável, enfim, tudo isso são provas sobre o sujeito, sobre o perfil e o comportamento do sujeito. Outra coisa é sobre a pessoa que foi alvo da agressão. Isso aí é o que normalmente se faz nos hospitais. E essas consequências que nos falava que existem, quais são nestes dois casos? As consequências, não havendo uma inimputabilidade, sendo isso um crime praticado por uma pessoa que é suscetível de um juízo de culpa e de ilícito, o crime é da violência doméstica sobre, no caso, o filho, e depois depende do dano, não é? Se é uma agressão física agravada ou não, mas isso são crimes de gravidade da censura ética, social, elevadíssima. Em termos de pena, hoje sim, também já tem penas elevadíssimas. Não é como há uns anos em que as penas estariam por 2, 3 anos. Hoje são penas de valor teto alto relativamente ao aquilo que nós temos em Portugal, em que a pena máxima é 25 anos. Não é? Doutor, percebermos aqui na Justiça Portuguesa, este número de casos aumenta, não aumenta? Bom, eu não tenho uma informação objetiva sobre isso. Aquilo que posso dizer, e que resulta também da nossa vida, sobre a minha vida profissional, é que a complexidade dos casos, isso aumentou. Antes havia um perfil, havia um tipo de agressão, que era a violência doméstica. Hoje não. Nós hoje verificamos essa agressão sobre os avós, sobre as crianças de tenra idade, entre pessoas que já se separaram, que estão longe e que voltam, e essa agressividade, isso realmente, a complexidade aumenta. Também porque a noção de violência também mudou na sociedade portuguesa? Não tenho uma explicação, não arrisco uma explicação. O que eu acho é que tudo se tornou mais complexo. E quando começámos há pouco na inteligência artificial, a complexidade que vem daí, eu acho que a vida em sociedade é complexa, e tudo o que é complexo aumenta também as patologias, não é? As próprias doenças hoje são mais complexas, ou pelo menos nós identificamos, antes não sabíamos que era doença, mas a morte ocorria. Só tínhamos a finalização, não tínhamos os antecedentes. E acho também um bocadinho isso. Nós hoje conseguimos ir
próximo das pessoas que têm o problema e identificar o problema e detalhá-lo e por isso contextualizá-lo com muito mais precisão e por isso até às vezes com uma antecipação grande relativamente às consequências, mas que a coisa se tornou mais complexa e a coisa é de dano social mais complexo, não há dúvida nenhuma que as consequências que hoje são dadas a conhecer, o número de mortes aumentou, pelo menos as notícias dão isso a conhecer. Agora, nós não sabíamos o que é que estava encoberto, como é que antes acontecia, podia estar encoberto e nós não tínhamos essa informação. Não sei se será também por aí que se pode dizer que o drama não é assim tão grande, não faço ideia, ou pelo menos não arrisco, mas que a coisa está mais complexa e esta coisa é uma coisa que está dentro da sociedade. Não é? É um problema social, é um problema de relação, é um problema de acompanhamento, é um problema de detecção, é um problema de prevenção, é um problema de socialização, isso não há dúvida nenhuma, em que as componentes todas, médicas, psicológicas, jurídicas, sociais, comportamentais, tudo isto junto às vezes não chega, mas que a sociedade procura encontrar esse caminho, isso não tenho dúvidas nenhumas. Hoje nós temos nos tribunais acompanhamento, não é suficiente, mas existe. Nós temos psicólogos a fazer o apoio, mas antes não existia, agora já existe. Não há dúvidas, não é em quantidade, mas pelo menos a sensibilidade e o reconhecimento da importância está aí. Agora, é suficiente? Parece que não, mas pelo menos estamos a fazer esse caminho.